Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e este é o canal Auxílio EBD. Estamos comentando a edição especial da revista Lições Bíblicas Jovens e Adultos da CPAD. Essa edição especial foi lançada agora para ser utilizada no terceiro trimestre de 2020. A temática desta série de lições é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. O escritor dessa série de lições é o pastor Eurico Bergsten. E chegamos agora, meus amados irmãos, na lição de número 2, que traz por título Despertamento Espiritual, um milagre. Antes de iniciarmos a lição, gostaria de fazer um breve comentário. Temos recebido, meus amados irmãos, muitos pedidos dos irmãos para que nós enviemos os PDFs das revistas, PDF da revista de adulto, da revista de professor, PDF da revista de aluno. Meus irmãos, nós não prestamos esse tipo de serviço, nós não enviamos PDF das lições. O único serviço que nós prestamos à igreja é justamente esse, de publicar o conteúdo das lições do nosso site para possibilitar que os irmãos estudem online. E também em virtude de nós estarmos gravando estes vídeos, esses vídeos de ajuda para professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, nós acabamos publicando também o roteiro que eu utilizo nestes vídeos. E neste roteiro acaba indo também o texto da lição. Mas o PDF da revista em si, nós não prestamos esse tipo de serviço. Isto posto, meus amados irmãos, vamos agora para a nossa lição de número 2, que, como eu já havia dito, tem por título Despertamento Espiritual, um milagre. Nesta lição, meus amados irmãos, nós veremos dois tipos de despertamentos espirituais. Um deles que tem como responsabilidade a nossa ação individual e o outro despertamento que é de inteira responsabilidade do Senhor nosso Deus. O texto áureo da lição está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11. Acompanhe a leitura. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Percebam, queridos irmãos, que esse despertamento que Paulo está dizendo aqui em Romanos 13 é um despertamento que depende inteiramente de nós. Lembre o que ele diz, que já é hora de despertarmos do sono, ou seja, uma iniciativa nossa. Nós precisamos despertar do sono. E que despertamento seria esse? É justamente nós nos posicionarmos do lado de Deus, entregando a nossa vida inteiramente a Ele, sem reservas, de forma completa e absoluta, para que se cumpra o que Paulo disse ali na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Vamos ler na Nova Versão Internacional. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então vejam que Paulo está dizendo, agora não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E que situação é essa, meus irmãos? Essa é uma situação de despertamento, no sentido de nós compreendermos que uma vez que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós temos que entregar as nossas vidas inteiramente na mão dele, até o ponto em que não sejam mais as nossas vontades que sejam cumpridas, mas as vontades de Cristo para as nossas vidas. Como Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não são mais os meus objetivos que têm que valer na minha vida, mas os objetivos eternos do meu Salvador é que devem direcionar a minha vida. A nossa vida, meus amados irmãos, tem que ser algo que venha a ser oferecido como sacrifício em cheiro suave às narinas de Deus. E esse despertamento que depende de nós está relacionado a justamente isso, nós entendermos que não existe uma outra vida para o cristão, a não ser nós nos entregarmos completamente nas mãos do Senhor. Só que isso, os irmãos verão, não é algo que é obrigatório. Ou seja, nós não somos obrigados a isso. Se nós não quisermos obedecer, se nós não quisermos entregar as nossas vidas completamente ao Senhor, isso é responsabilidade nossa. Mas a orientação bíblica, meus irmãos, é que nós
despertemos deste sono e realmente entendamos que vida espiritual completa e plena é aquela que nós recebemos depois da entrega completa das nossas vidas nas mãos do Senhor, para que Ele dirija-nos segundo a sua soberana vontade. Glórias ao nome do Senhor. Seguindo em frente, a verdade prática nos diz: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Vejam então, meus irmãos, que a verdade prática corrobora, confirma a necessidade de nós nos sujeitarmos à vontade de Deus. Tiago 4,17, na Almeida Revista e Corrigida, nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago está nos dizendo: sujeitai-vos a Deus. Despertai-vos para que vos sujeiteis a Deus, porque este é o segredo da nossa vitória. Seguindo em frente, meus amados irmãos, a leitura bíblica em classe, nós temos hoje duas leituras, dois livros, dois textos. O primeiro texto no livro de Esdras, no capítulo 1, versículos do 1 ao 7. E a segunda leitura, livro de Neemias, no capítulo 1, versículos de 1 a 3. Acompanhe conosco, por favor, Esdras 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. O segundo texto agora, Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Estes dois textos, meus irmãos, esses dois livros, na realidade, são os livros que tratam justamente da reconstrução do templo, reconstrução dos muros em Jerusalém, e falam fortemente para nós no sentido de avivamento espiritual e reconstrução. Meus queridos irmãos, o objetivo geral nos diz: reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. Já como objetivos específicos, nós encontramos aqui uma pequena incorreção na lição, pois o conceito dos objetivos específicos é nós termos um objetivo para cada tópico. Aqui nós temos 3 objetivos apenas, porém na lição, meus amados irmãos, nós encontraremos 4 tópicos, como os irmãos verão durante a ministração. Então nós temos 4 tópicos, porém só temos 3 objetivos específicos, mas isso foi uma pequena incorreção na nossa lição. Então, como primeiro objetivo específico, nós temos explicar aos alunos os objetivos dos despertamentos espirituais. Como segundo objetivo específico, temos enumerar as finalidades do despertamento e, finalmente, como terceiro objetivo específico, ilustrar que Deus cumpre com suas promessas.
antes de iniciarmos o comentário, aquela nossa observação de todos os vídeos. Estaremos disponibilizando o roteiro utilizado na gravação deste vídeo para download para aqueles que quiserem. Então agora, efetivamente, entrando no comentário. Introdução. Nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Aqui, queridos irmãos, como eu disse no começo da lição, Luiz identifica dois despertamentos. Um despertamento que é responsabilidade nossa e um despertamento que é responsabilidade inteiramente do Senhor nosso Deus. Então nós vamos, dentro da lição, fazer uma pequena separação entre os dois, tentar mostrar para os irmãos o que é responsabilidade nossa e o que é responsabilidade direta do Senhor nosso Deus. Como ponto central nós temos a submissão à vontade de Deus gera o despertamento espiritual, que nada mais é do que quase que uma repetição do que nós vimos ali, na verdade prática e no objetivo geral. O tópico 1. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. Aqui, então, meus irmãos, nesse primeiro tópico, nós veremos o despertamento que o próprio Deus motivou, o despertamento que o próprio Deus foi responsável por criar, principalmente na vida de Ciro. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Encontramos esse versículo em Esdras 1:1. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Aqui, meus queridos irmãos, deveríamos olhar para essa questão de uma forma mais abrangente. Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, na Almeida Revista e Corrigida: pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. O que significa isso de nós sermos cooperadores de Deus? Isso significa que a obra é realizada, é feita por Deus através de nós. Quando alguém se coloca à disposição de Deus, meus amados irmãos, Deus usa esta pessoa para que os seus propósitos santos sejam cumpridos na terra. E foi exatamente o que aconteceu com Daniel. Em relação a Ciro, a Bíblia diz em Provérbios 21:1, vamos ler na Nova Versão Internacional: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Então aqui nós vemos que o coração de Ciro estava nas mãos do Senhor e Deus criou no coração de Ciro um despertamento para que a sua vontade fosse cumprida. Então nós vemos aqui o primeiro tipo de despertamento, um despertamento que foi responsabilidade direta de Deus fazer com que ele surgisse. Em frente, todavia não foram as orações de Daniel nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Então, meus amados irmãos, vemos aqui que Deus é o que estava interessado nesse despertamento para que se cumprisse a sua palavra. Então, como mencionamos na aula passada, Deus despertou Daniel para orar, porque normalmente é isso que acontece, aqueles que se colocam na direção de Deus, Deus coloca um desejo no coração da pessoa para que comece a buscar buscar algo, que se relaciona diretamente à vontade de Deus. E Daniel começou a buscar, dando material espiritual, colocando crédito na conta espiritual, na oração, para que Deus pudesse utilizar deste crédito para fazer os grandes milagres que ele se utiliza. Então Deus se utilizou, Deus colocou um desejo no coração de Daniel, um quebrantamento no coração de Daniel, e Daniel passou a orar, a buscar ao Senhor para que a palavra do Senhor fosse cumprida. Por isso nós vemos a necessidade, meus irmãos, de nós sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Muitas vezes somos levados a orar por um assunto que nós nem pensávamos, mas o Deus que tudo vê, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo pode, já está antevendo, já está vendo uma necessidade lá na frente, e por isso coloca no nosso coração um desejo, uma necessidade, um ímpeto de orar em relação a algum assunto, e depois nós vamos saber que Deus estava nos usando para dar vitória a alguém, Deus estava nos usando para operar um milagre na vida de outras pessoas. Então vejam, meus irmãos, a importância de nós estarmos sensíveis à voz de Deus, à atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Seguindo em frente, então,
Por isso, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Vejam, queridos irmãos, que nós, como seres humanos, somos muitíssimos limitados na nossa visão, no nosso entendimento, na nossa capacidade de compreensão. O próprio Senhor Jesus diz ali no seu Evangelho, no Evangelho segundo João, no capítulo 13, versículo 7, na Almeida Revista e Corrigida. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. O que significa isso, meus amados irmãos? Significa que muitas vezes Deus nos leva a orar, Deus nos leva a fazer algumas coisas que nós não conseguimos entender, porque nosso olhar está focado no agora, no imediato, naquilo que está próximo de nós. Mas o nosso Deus, meus amados irmãos, é aquele que vê todas as coisas, em todas as eras, em todos os tempos. Então, muitas vezes somos levados pelo Espírito Santo a tomar alguma atitude, a orar, a interceder por conta de algum assunto, mas nós não entendemos. Por quê? Porque não conseguimos enxergar. O que temos que fazer numa situação como essa é confiar na soberania de Deus, confiar no que Deus está no controle de todas as coisas. E se Deus te leva a orar em relação a certo assunto, ore, busque ao Senhor, porque Deus tem um propósito em tudo aquilo. Como eu disse no comecinho desse tópico, nós somos os cooperadores de Deus. Quem faz a obra é o Senhor, quem realiza os milagres é o Senhor, se utilizando de nós, meros vasos, meros instrumentos para uso santo do Senhor nosso Deus. Então vejam como é importante, repetindo o que eu disse agora há pouco, nós estarmos em perfeita comunhão com o Espírito Santo para podermos entender estes impulsos dados pelo Espírito Santo em nossas vidas. Seguindo em frente, Jesus disse: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui o comentarista traz esse texto de João 3 a respeito do mistério da atuação do Espírito Santo. E uma coisa, meus irmãos, nós precisamos ter em mente. Como eu já disse, Deus é aquele que tem tudo sob o seu controle. E muitas vezes nós, como seus servos, somos levados a questionar a Deus sobre o futuro. Senhor, quando vai acontecer isso? Quando vai acontecer aquilo? Quando chegará a minha vitória? Meus irmãos, a nós não cabe saber o futuro, a nós não cabe saber o que acontecerá ou quando Deus responderá a algum tipo de informação. Inclusive, tem um texto muito claro sobre isso, ali em Atos, no capítulo 1, versículos 6 a 8, na Almeida Revista e Corrigida. Vamos ler. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, Senhor Jesus dizendo: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui, meus irmãos, os discípulos estavam questionando ao Senhor Jesus a respeito de quando é que Deus restauraria a situação de independência de Israel. Eles perguntaram isso por quê? Porque o senso comum, ou seja, o que as pessoas pensavam naquele tempo, é que o Messias viria para restabelecer o reino de Israel, o reino físico, o reino material, trazer libertação para Israel e restabelecer aquele período de glória que Israel teve na época de Davi e na época de Salomão. Mas eles não entenderam que o Messias viria não para instaurar um reino carnal, um reino físico, um reino político, mas sim que ele viria a restabelecer um reino espiritual entre os judeus. E eles questionaram, Senhor, já que tu, aqui é uma interpretação minha, Senhor, já que tu não restabeleceu o reino político, quando é que isso vai acontecer? Ou seja, os judeus queriam saber quando é que Israel receberia a bênção da libertação de seus conquistadores e voltaria a ser uma nação livre. O Senhor Jesus disse a eles, olha, a vós não cabe saber os tempos e as estações. Ou seja, o Senhor Jesus estava dizendo, olha, o que vai acontecer no futuro, isso não interessa para vocês. E o que vocês têm que fazer? É o que ele disse logo na sequência. Olha, não se preocupem com os tempos e as estações,
Mas vocês receberão poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e vocês se utilizarão deste poder para testemunhar de mim, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que significa isso, meus irmãos? Significa que nós não devemos estar preocupados quando vão acontecer as coisas, e sim nós temos que nos ocupar em fazer a vontade do Senhor hoje. O que Deus quer que nós façamos hoje? Façamos isto. O que Deus colocou nas nossas mãos para que desempenhemos hoje. Trabalhemos com afinco, com amor, com dedicação para fazer o que Deus colocou nas nossas mãos hoje, sem ficar nos preocupando, quando vai acontecer isso, quando vai acontecer aquilo. Porque, meus irmãos, Deus tem cuidado de nós. Então, como disse o versículo, como disse o texto da lição, nós não conseguimos compreender a atuação do Espírito Santo. O Espírito sopra onde Ele quer e nós não conseguimos saber nem para onde vem, nem de onde vem, nem para onde vai. Mas o que nós precisamos ter em mente é: confiemos no Senhor e cumpramos aquilo que o Senhor quer que nós façamos para Ele, para que o nome do Senhor seja glorificado. Até porque a Bíblia diz, porque Deus tem cuidado de vós e Ele tem cuidado de cada um de nós. Glórias a Deus. Em frente, queridos irmãos, nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Mas na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Conforme já comentamos há pouco, a nós cabe cumprir os desígnios de Deus e deixar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que faz. Em frente, queridos irmãos, chegamos ao tópico 2, as finalidades do despertamento. Sob tópico 1, a restauração nacional de Israel. Quando Deus quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que Ele fez com Ciro. É o que nós já comentamos, meus irmãos. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Deus o dirige para onde quer. E foi justamente isso que aconteceu na vida de Ciro. Em frente, embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. E aqui o comentarista cita Isaías 44, 28, Isaías 45, 1 e 6. Vamos ler Isaías 44, 28, na Almeida Revista e Corrigida. Quem diz de Ciro: é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: sê edificada, e ao templo funda-te. Então vejam que Isaías estava profetizando no mínimo 180 anos antes a respeito que Deus usaria Ciro para reedificar em Jerusalém e fundar novamente o templo santo que havia sido destruído. Compreendam então, meus irmãos, que Deus está no domínio de todas as coisas. Tudo está debaixo do domínio de Deus. E Ele faz com que sua vontade seja realizada. Em frente, meus irmãos, quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um édito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. Queridos irmãos, existe aqui um detalhe bastante importante a ser mencionado, é que segundo a história, segundo os livros de teologia, Ciro não fez isso, essa libertação dos exilados apenas com Israel, mas ele libertou todos os povos que haviam sido exilados na Babilônia. Ele deu liberdade para que todos estes povos voltassem às suas terras, voltassem aos locais de origem, às suas nações, e deu a eles liberdade também de restituírem ou restaurarem o culto aos seus deuses. E entre esses estava também Israel. E segundo estes teólogos, segundo estes historiadores, Ciro fez isso com o intuito de quê? De, entre aspas, agradar a estas nações e também de forma que essas nações tivessem uma dívida para com Ciro. E por conta disso,
orassem em favor dele aos seus deuses. Ou seja, ele foi esperto, entre aspas, no sentido de que, olha, eu vou libertar os adeptos, por exemplo, de Moloque, e eles vão orar, né? Vão rezar, vão fazer os seus sacrifícios a Moloque para que Moloque me abençoe. Mais uma vez, irmãos, repito que isso não está na Bíblia, isto é o que encontramos na literatura teológica, no que encontramos nos escritos, né, dos teólogos, nos comentários bíblicos. Então, Ciro não libertou apenas o povo de Israel. Ciro libertou todas as nações que estavam exiladas na Babilônia, justamente com esse intuito de que essas nações orassem por ele, sacrificassem aos seus deuses em benefício de Ciro. Ou seja, ele foi, entre aspas, meio esperto. Mas vejam que mesmo nessa situação, né, de esperteza, entre aspas, Deus fez com que o seu propósito fosse cumprido, ou seja, o povo de Israel fosse libertado, né, fosse liberado para retornar à sua pátria e tivesse de Ciro a ordem de reconstruir o templo, reconstruir o local da presença, o local onde Deus se manifestava entre o povo e que fosse restaurado a vida espiritual de Israel. Então vejam que Deus se utiliza de vários meios para que a sua vontade seja cumprida na terra. Subtópico 2, a restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Isso, meus irmãos, acabamos de comentar agora há pouco a respeito dessa nossa liberdade, essa questão que Deus deixou ao nosso critério. Queremos servir a Deus ou não? Queremos obedecer ao que Deus ordena ou não? Isso, irmãos, está sob a nossa inteira responsabilidade. Mas é importante nós notarmos que, como salvos em Cristo Jesus, todos nós recebemos pelo menos um talento. Cada um de nós recebeu de Deus, no mínimo, uma missão, um dom, um talento. E se nós olharmos, meus irmãos, a, entre aspas, famosa parábola dos talentos, que está lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 14 ao versículo 30, nós veremos que nessa ilustração, o Senhor Jesus foi muito claro em dizer que todos os servos receberam, no mínimo, um talento. E ele enfatiza o seguinte detalhe, segundo a capacidade de cada um. Então, este conceito bíblico de que todos nós temos uma missão, todos nós temos um talento, é muito claro de ser entendido. Só que, nesta parábola, nós vemos que a responsabilidade é individual. Você e eu, meus amados irmãos, é que escolhemos se vamos trabalhar com esse talento ou se vamos desprezar e enterrar esse talento. É uma responsabilidade nossa. Então nós temos essa liberdade de obedecer ou não ao chamado de Deus. Só que precisa ficar muito claro. Nós temos a liberdade de escolha, porém nós não podemos nos eximir no dia do acerto de contas. Porque Deus nos deu algo valioso, que é um dom, que é uma chamada, que é uma obra a ser realizada. Mas depois ele vai prestar contas conosco. Se nós quisermos trabalhar, receberemos recompensa pelo trabalho. Se nós não quisermos trabalhar, meus irmãos, no dia da prestação de contas, corre um grande risco de nós sermos punidos por negligência. Vejamos o que diz aqui em Mateus 25:30, na Almeida Revista e Corrigida. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Se nós formos olhar, meus irmãos, essa parábola assim no detalhe, ela claramente nos mostra que negligência em relação ao que Deus nos mandou fazer pode nos tirar a salvação. Não sou eu que estou dizendo, é o entendimento deste versículo. Nós recebemos um talento, nós recebemos uma missão, nós recebemos algo para fazer para o Senhor, um dom. E nós simplesmente desprezamos isto. Eu não vou fazer. Não vou usar esse dom que Deus me deu. Não vou fazer isso que Deus está pedindo. Vejam que nesse versículo de Mateus 25:30, o Senhor diz, lançai o que? O servo inútil nas trevas exteriores. Trevas exteriores para nós é condenação. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O que é? Condenação. Você recebeu do Senhor um talento, você recebeu do Senhor um dom, você recebeu do Senhor uma missão para ser desempenhada nesta terra.
Você tem a liberdade de fazer ou não a vontade de Deus. Mas saiba, todos nós teremos que prestar contas diante do Senhor em relação aos bens, aos dons, aos talentos que recebemos. E poderemos ser chamados de servos inúteis se nós não atendermos ao chamado do Senhor. Então entendam que nós temos liberdade de escolha, mas nós não nos eximimos do julgamento, nós não nos eximimos de prestar contas diante do Senhor em relação a um dom, a um benefício, a um talento recebido, a uma missão que Deus confiou nas nossas mãos. Isso é muito sério, meus irmãos, porque hoje muitos estão se escondendo atrás de uma, entre aspas, impossibilidade. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Irmãos, todos nós temos uma chamada. Temos a liberdade de escolher, mas tenhamos muito claro nas nossas mentes que nós teremos que prestar contas diante do Senhor a respeito destes dons, desses talentos, dessas riquezas que Deus colocou nas nossas mãos. Não sejamos negligentes, pelo amor de Deus. Em frente, queridos irmãos, por isso nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente o seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca à orientação divina. Em relação a isso, meus irmãos, é importante nós entendermos. Somos seres individuais, somos seres diferentes uns dos outros. Então, uns têm um crescimento mais acelerado, outros têm um crescimento normal, outros que têm um crescimento mais lento, ou seja, cada um de nós tem um nível de crescimento, tem um processo para que cresça. Então, muitos crescerão muito rápidos, outros crescerão mais devagar e outros crescerão muito mais devagar. Mas o importante, meus amados, é que Deus nos conhece, Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe o ritmo no qual nós crescemos. O importante é nós não nos compararmos com ninguém e termos a consciência de que estamos sendo fiéis ao Senhor naquilo que Ele colocou em nossas mãos. Lembremos que os talentos são distribuídos de acordo com o quê? Com a nossa capacidade. Então, tem pessoas que receberam muitos talentos, mas entendam que ele será cobrado por cada um daqueles talentos. E tem pessoas que receberam apenas um talento, e essa pessoa será cobrada por um talento. Mas não importa se a pessoa recebeu 2, 3, 5, 10, 20 talentos. Importa o que a pessoa fez com estas coisas. E se você recebeu, se eu recebi apenas um talento, é importante, meus irmãos, que nós tenhamos a convicção de que estamos fazendo o máximo possível para desenvolver este talento, para que o nome do Senhor seja glorificado e nós completemos a obra do Senhor. Então não fiquemos nos comparando com ninguém. Fulano começou agora e já está pregando, Beltrano começou agora e já está cantando. Não pare com isso. Tenha a convicção de que o seu crescimento está sendo no tempo correto, que você está se esforçando, que você está dando o seu máximo para crescer. Porque é isso que Deus quer de cada um de nós, que nós nos entreguemos completamente. Se vai crescer muito rápido ou muito devagar, não importa. O que importa, meus irmãos, o que importa é que nós estejamos no centro da vontade de Deus e que tudo que nós façamos seja para a glorificação do nome do Senhor. Em frente, queridos irmãos, durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônicos, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus: não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo, dos pés à cabeça, mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. É verdade, meus irmãos, a Bíblia é clara nessa questão. O cativeiro na Babilônia foi a cura para os israelitas em relação à idolatria. Seguindo em frente, para Israel o sofrimento resultou no despertamento e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal de despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Despertamento espiritual, meus irmãos, aponta para a questão de, entre aspas, acordar. Ou seja, sair de um estado de dormência ou mesmo de morte espiritual. Nós encontramos na Bíblia várias exortações a respeito de nós despertarmos do sono espiritual. Efésios 5:14, na Almeida Revista e Corrigida, nos diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes,
Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vejam que Paulo está dizendo que esse despertamento é nosso, responsabilidade nossa. Desperta tu que dormes. Ou seja, esse despertamento depende de nós. E se a pessoa está entre mortos, pode ser que ela esteja morta espiritualmente. Só que existe um outro tipo de despertamento, que é um despertamento que se dá entre aqueles que não estão mortos. Vamos ler o que diz Romanos, no capítulo 13, versículo 11, na Almeida Revista e Corrigida. E digo isto conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Veja o que Paulo está dizendo. Em Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Ou seja, provavelmente Paulo estava falando em Efésio para as pessoas que estavam fora do caminho da salvação. Já aqui em Romanos 13, Paulo está dizendo para aqueles que já são salvos. Porque ele diz aqui, ó, digo-vos isso conhecendo o tempo, que já é hora agora de despertarmos do sono. Ou seja, havia algumas pessoas dormindo espiritualmente. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, meus amados irmãos, existe o sono que pode ser morte espiritual, como foi falado em Efésios 5, mas também pode ser um sono aqui dito, conforme foi dito em Romanos 13. Eu já sou salvo? Sim, já sou salvo. Estou andando no caminho da salvação? Sim, estou andando no caminho da salvação. Mas ainda de alguma forma estou dormindo, de alguma forma estou sonolento, talvez esteja servindo a Deus só 50%, esteja fazendo apenas alguma coisa para o Senhor e não entreguei a minha vida completamente para Ele. Em relação a isso, Paulo é enfático. É hora, agora é hora de nós despertarmos do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está hoje mais perto, irmãos, do que no dia em que aceitamos a Cristo Jesus como Salvador da nossa vida. Dia após dia, nós estamos chegando mais perto do dia da nossa redenção e por conta disso precisamos estar dispersos, precisamos estar acordados, atentos ao que o Senhor diz à sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso é sinal de quê? É sinal de estar acordado, é sinal de estar atento, é sinal de estar vigilante. Então, meus irmãos, se nós de alguma forma estamos dormindo o sono espiritual, mesmo sendo salvos, já é hora de nós despertarmos, já é hora de nós, como diz o escritor aos Hebreus, de nós nos desvencilharmos do pecado e também do embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Em frente, queridos irmãos, encontramos sempre dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto a convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Ele cita aqui o texto de João, Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículos 8 e 9. Vejamos. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Aqui, queridos irmãos, não precisaríamos nem comentar. O Espírito Santo, como parte da Trindade, é realmente intolerante em relação ao pecado, no sentido da pessoa permanecer no pecado. O Espírito Santo conhece as nossas fraquezas, tanto que o Senhor Jesus Cristo, ele intercede por nós. O Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas ele é um ser santo, ele não tolera o pecado. E o primeiro trabalhar do Espírito Santo é justamente nos convencer do pecado, quando damos lugar a Ele, para que Ele vivifique em nossas vidas a palavra do Senhor. Os nossos pecados começam a ser apontados, mostrados por Ele, porque Ele é intolerante ao pecado. E aqui o comentarista fala de Paulo, né? O Espírito Santo convenceu Paulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. No caso de Paulo, foi uma experiência impactante. Paulo caiu do cavalo, Paulo viu aquela luz e Paulo foi repreendido pela voz do Senhor Jesus que dizia: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo foi impactado por tudo aquilo e só pôde dizer: quem é, Senhor? E o Senhor se revelou a ele dizendo: eu sou Jesus,
a quem tu persegues. Ou seja, o Espírito Santo impactou a vida de Paulo através daquela visão e Paulo se desmanchou ali, compreendendo que realmente Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja Deus. Em frente, queridos irmãos, foi o Espírito Santo que convenceu de pecado a mulher samaritana e fez Zaqueu confessar a sua falta. Realmente, na questão da mulher samaritana, o Espírito Santo trabalhou através da vida do Senhor Jesus Cristo, mesmo numa mulher, meus irmãos, que não estava sujeita às leis de Israel. Entendam que os samaritanos eram um povo à parte de Israel. Eles não estavam sujeitos, por exemplo, a obedecer a Torá, a obedecer a lei de Moisés, porque eram povos estrangeiros. Mas mesmo assim, aquela mulher foi impactada pelo Senhor Jesus através das suas palavras, através da revelação que o Senhor Jesus trouxe para a vida dela e acabou compreendendo que aquele era o Cristo. O mesmo aconteceu com Zaqueu, no sentido de compreender a necessidade de quitar as suas dívidas financeiras, quitar aquelas suas pendências causadas provavelmente pela sua astúcia, provavelmente pela sua ganância. Quando entra a salvação, meus irmãos, na vida de alguém, o Espírito Santo entra de uma forma poderosa e essa pessoa quer se acertar de todas as formas. E foi justamente isso que aconteceu com a vida de Zaqueu. Quando entrou salvação na vida dele, ele percebeu que nada daquilo, humanamente falando, que ele tinha valeria em troca da salvação. Nada daquilo que ele possuía, humanamente falando, era mais importante do que a salvação. E que nós, irmãos, possamos entender isso. Nada, humanamente falando, nada que tem na terra é mais importante do que a nossa relação com Deus, do que a nossa salvação em Cristo Jesus. Este é o bem mais importante que nós podemos ter nesta vida, sermos salvos em Cristo Jesus e termos o nosso nome escrito no livro da vida. Seguindo em frente, queridos irmãos, o Espírito Santo torna manifesta as coisas más. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. Então, irmãos, aqui é outra coisa tremenda. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos da luz. E a Bíblia fala que a luz tudo manifesta, a luz mostra tudo, a luz revela tudo. Ou seja, quando nós nos aproximamos do Senhor, o Espírito Santo começa a vivificar a palavra de Deus na nossa mente. E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a nossa referência, o nosso referencial, aquilo que deve guiar e motivar as nossas vidas. E nós percebemos, através do Espírito Santo, que começa a iluminar a palavra de Deus nas nossas vidas, que a palavra de Deus diz, olha, não roubarás. E nós percebemos, naquele ponto, naquele outro ponto eu não fui justo, eu roubei, eu enganei, eu menti, eu adulterei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por quê? Porque a proximidade com o Senhor acaba iluminando a vida, né? O Espírito Santo acaba vivificando a palavra do Senhor na nossa vida e começamos a entender e enxergar os nossos erros, os nossos pecados. E foi justamente isso que aconteceu com Isaías. Isaías se apresentou, né? Deus permitiu que Isaías contemplasse o Deus Todo-Poderoso e por conta disso, imediatamente a sua consciência já o acusou. Eu sou um homem de lábios impuros. E é justamente isso, irmãos, que acontece quando nos aproximamos de Deus. O Espírito Santo vai mostrando aquilo que precisamos melhorar, vai mostrando aquilo que precisamos deixar, vai mostrando aquilo que precisamos progredir e abrir mão para que possamos ganhar a Cristo, glórias ao nome do Senhor. E foi justamente o que aconteceu com Isaías. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. E que luz é essa, meus irmãos? A luz de Deus na nossa vida. A presença de Deus é luz, a presença de Deus irradia, a presença do Espírito Santo faz com que as pessoas vejam Deus em nós. E isso é luz. E quando o Senhor Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, é justamente essa luz. Nós espalharmos a presença de Deus no meio das pessoas que estão à nossa volta. Isso é ser luz para a glória do nome do Senhor. Seguindo em frente, item B. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Aqui é importante nós mencionarmos, meus amados irmãos, que a função do Espírito Santo é glorificar ao Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo veio
justamente para substituir ao Senhor Jesus Cristo, no sentido de ser o consolador, de estar com as pessoas, estar conosco todos os dias até a consumação do século, mas principalmente para apontar ou para vivificar Jesus na vida das pessoas através da palavra de Deus. E uma das funções dele é justamente essa que o comentarista disse: apontar Jesus como Salvador, aquele que perdoa e salva. Essa realmente é uma das atribuições, dentre as muitas atribuições do Espírito Santo no nosso meio. Seguindo em frente, queridos irmãos, este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. A Bíblia diz que a palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus, ela é imutável, ela vai se cumprir. E nós temos uma responsabilidade diante dela. Nós, como salvos, temos uma ordenança de Paulo: prega a palavra. Nós precisamos, irmãos, viver e pregar esta palavra. Em frente, queridos irmãos, subtópico 3, Deus cumpre as suas promessas. Subtópico 1, a finalidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Jeremias 1:12, meus irmãos, Deus falando para Jeremias, Deus diz assim: eu velo, e disse-me o Senhor, Almeida Revista e Corrigida, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. Inclusive a Bíblia atesta isso com muita tranquilidade. Leamos o que diz Josué no capítulo 21, versículo 45, na Almeida Revista e Corrigida. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Vejam então que tudo se cumpre, a palavra do Senhor se cumpre nas nossas vidas, nenhuma delas cai por terra. E foi justamente isso que Deus fez através da vida de Ciro. Em frente, subtópico 2, Deus renova suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova suas promessas de bênção ao seu povo. Quando nos despertamos, meus queridos irmãos, quando nos aproximamos de Deus, Deus também passa a se aproximar de nós, e quanto mais Deus se aproxima de nós, mais nós temos acesso às suas bênçãos, às suas vitórias. E aquela história do filho que agrada ao pai. Quanto mais o filho agrada ao pai, mais o pai quer agradar ao filho. Quando o filho faz a vontade do pai, mais o pai investe no filho. E é justamente uma relação mais ou menos nesse sentido que Deus tem conosco. Quanto mais, meus irmãos, nós nos aproximamos de Deus, mais Deus reafirma as suas promessas, renova as suas promessas e derrama bênçãos incontáveis sobre as nossas vidas. Não porque nós estamos comprando bênção, mas porque Deus se agrada de nós. Quanto mais Deus se agradar de nós, irmãos, mais nós receberemos de Deus. Quanto mais nós buscarmos ao Senhor, mais nós teremos de Deus em nossas vidas, tanto de presença quanto de santidade e também de bênçãos, porque as bênçãos acompanham. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 28, tudo bem que essa palavra de Deuteronômio 28 é direcionada para Israel, mas existem ali alguns conceitos que nós podemos, no mínimo, pensar para nós. Ali diz, olha, se obedecerdes à voz do Senhor vosso Deus, essas bênçãos vos acompanharão e chegarão até vós, vos alcançarão. Então, meus irmãos, aquele que obedece ao Senhor, aquele que se desperta a buscar ao Senhor, se aproximar de Deus, a bênção, como diz alguém, né, corre atrás dele, a bênção alcança. Por quê? Porque quando Deus chega, a bênção de Deus chega junto. Quando nós temos comunhão com o Senhor, junto com esta comunhão, junto com essa ligação com Deus, Deus vem, traz junto com Ele as suas bênçãos sobre as nossas vidas. E isso é maravilhoso. Glórias ao nome do Senhor. Mas entendam que nós não devemos nos aproximar de Deus por interesse. Nós devemos nos aproximar de Deus por amor. Porque nada que é feito sem amor tem valor diante de Deus. Vamos em frente? O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário, para dar àqueles que o servem. E aqui o comentarista tem pelo menos 5 textos, né? E conforme nós vimos no trimestre anterior, as riquezas da glória de Cristo, meus irmãos, está literalmente ligada, ou inicialmente ligada,
ao fato de nós podermos ser reconciliados com Deus e nos tornarmos novamente integrantes da família de Deus. Efésios 2:19, na Almeida Revista e Corrigida, nos diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, queridos irmãos, percebam que as riquezas escondidas em Cristo, a primeira delas é justamente essa questão de nós integrarmos ou voltarmos a integrar a família de Deus. Nós não somos mais estrangeiros, mas nós somos co-herdeiros de Cristo, concidadãos dos santos e da família de Deus. Essa é a maior riqueza, essa é uma das maiores, Uma das maiores riquezas, poder ser chamado filho de Deus, porque juntamente com a filiação vem todas as outras bênçãos, todas as outras maravilhas, todas as outras riquezas, meus amados irmãos, acompanham essa questão de nós nos tornarmos da família de Deus. Em frente, então, no despertamento que operava no tempo dos apóstolos, o batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. Realmente, o batismo com o Espírito Santo é uma dádiva de Deus direcionada para aqueles que o servem e justamente deve ser um alvo a ser atingido, deve ser uma bênção a ser recebida. Temos visto hoje na atualidade, Hoje na atualidade é pleonasmo, temos visto atualmente que poucas pessoas têm buscado o batismo no Espírito Santo. Isso é um erro, irmãos, porque essa é uma dádiva oferecida gratuitamente para todos aqueles que creem. Mas nós, ultimamente, temos visto poucas pessoas buscando, que nós possamos voltar, irmãos, a buscar esta bênção, que nós possamos voltar a realmente anelar por estar cheios do Espírito Santo, porque a igreja é muito necessitada disso. Continuando, meus queridos irmãos, agora sim, no despertamento que operava nos tempos dos apóstolos, eles faziam a questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Então, queridos irmãos, conforme mencionamos, precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque é apenas através do batismo que temos acesso a outras riquezas incontáveis ou imensuráveis, incomensuráveis, como diz alguém, no que diz respeito ao campo espiritual. Porque o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é apenas uma porta de entrada. E depois nós temos, através do Consolador operando em nossas vidas, através deste poder, podemos ser usados por Ele em pelo menos 9 dons espirituais, que é coisa maravilhosa, que é coisa que a igreja necessita para que seja edificada, para que cresça, para que prospere para a glória de Deus. Mas nós temos visto, conforme mencionei, muitas vezes nós estamos sendo negligentes nessa prática. Oxalá Deus nos dê da sua graça, irmãos, para que entendamos novamente a importância de estarmos revestidos do poder do alto, que foi justamente o que impulsionou a nossa igreja, a Assembleia de Deus, lá no início, em 1910, quando iniciou aqui no Brasil a Assembleia de Deus. Foi justamente impulsionado este trabalho. Por quê? Porque os crentes da época, Daniel Berg e Gunnar Wingren, davam importância ao revestimento do poder do alto. Vamos em frente, então? Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Cristo. Queridos irmãos, a cura também faz parte do pacote. Ou seja, Deus não tem só bênção material, Deus não tem só bênção espiritual, Deus também tem cura. Cura também faz parte do pacote. A Bíblia fala lá em Marcos 16, que esses sinais seguirão aos que creem. E a cura está incluída. A cura está incluída como bênção de Deus. O Senhor Jesus a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando morreu, levou sobre si as nossas dores e carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. Então, a cura também faz parte da bênção de Deus. E o despertamento, ele motiva que nós nos aproximemos de Deus para que recebamos todo este pacote, entre aspas, de bênção nas nossas vidas. Veja então como é importante esta questão. Seguindo em frente, subtópico 3, Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa.
No Antigo Testamento, o fogo do altar de incenso não podia se apagar. Queridos irmãos, aqui o comentarista fala do despertamento, que ele nasce na oração, ou seja, a pessoa é despertada, começa a orar e acaba mantendo essa questão do despertamento através da oração. E oração também é uma porta de bênção para todos nós. Na realidade, é uma coisa imprescindível, ou seja, não podemos deixar de orar, porque a oração é algo intimamente ligado à vida espiritual. Sem oração, a pessoa não se comunica com Deus. Sem oração, a pessoa não pode desenvolver comunhão com Deus. Irmãos, oração é o meio pelo qual desenvolvemos a nossa comunhão com Deus. E se nós não tivermos comunhão com Deus, nós não seremos vencedores. Então, como disse aqui o comentarista, a fé, Deus renova a fé dos abatidos, porque através da oração nós nos falamos com Deus, e essa oração veio o quê? Fortalecer também a nossa fé. E o escritor aos Hebreus nos fala algo interessante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ler o que diz ali, Hebreus 11:5, na Almeida Revista e Corrigida. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, queridos irmãos, vejam que a fé precisa ser acompanhada da oração, ou a oração precisa ser acompanhada da fé. Fé para orar, orar com fé. Uma coisa ligada na outra, ligada à outra, né? Então vejam que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creiam que ele existe, que é o que? Galardoador. Ele traz a recompensa a todos aqueles que o buscam. Então entendam que a oração é uma necessidade premente, é uma necessidade urgente para nós, igreja do Senhor. Seguindo em frente, meus queridos irmãos, do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso, hoje como no dia de Pentecoste. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Como eu disse, a oração é o meio pelo qual nós fortalecemos a nossa comunhão com Deus. E por que não dizer comunhão também com o Espírito Santo? É através da oração que nós sentimos o Espírito Santo falar conosco. É através da oração que nós sentimos o Espírito Santo apontando nas nossas vidas as situações, os pontos que nós temos que melhorar, os pecados que nós temos que deixar, as situações que nós devemos buscar transformação. Então, queridos irmãos, essa vida de oração faz com que este fogo, que é algo metafórico, é algo figurado nas nossas vidas, este fogo, o que é? A manifestação clara da presença do Espírito Santo em nós. Quanto mais comunhão nós temos com Ele, mais nós sentimos a sua presença e, figuradamente, a presença do Espírito Santo é justamente esse fogo, porque nos dá uma sensação muito maravilhosa quando Ele se manifesta em nossas vidas, nos dá um sentimento, uma coisa tão maravilhosa que realmente nós nos sentimos, entre aspas, cheios de fogo, porque essa presença do Espírito Santo nos preenche completamente. E quando nós temos realmente uma vida de comunhão com Ele, nós nos sentimos cheios, nos sentimos repletos, nos sentimos realmente completos, repletos e completos, porque Ele vem completar a nossa vida. E esse fogo, justamente que o comentarista diz, como eu disse, é essa comunhão com Ele. Precisamos desenvolver, irmãos, cultivar essa comunhão com o Espírito Santo, porque este é o desejo de Deus para todos nós. Em frente, terminamos o tópico 3, vamos começar então o tópico 4. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Realmente, irmãos, o culto foi restabelecido em Israel, em Judá, justamente como era nos primórdios, como diz aqui lá em Neemias, 12, do 44 ao 47. Mas percebam que simplesmente o retorno do povo da Babilônia para Israel não foi marcada por uma conversão total. Eles se voltaram realmente para o culto ao Senhor, passaram 70 anos longe de Jerusalém, passaram 70 anos longe do culto do verdadeiro Deus, no sentido de realizar na sua completude com os sacrifícios e tudo mais, porque lá na Babilônia eles só tinham sinagogas, locais de reunião para estudar a palavra de Deus, mas quando eles retornaram para Jerusalém, eles tiveram ali restituído o culto ao Deus verdadeiro.
Porém, meus irmãos, a Bíblia fala que não houve uma conversão completa automática. Esdras, no capítulo 10, aponta, o livro de Esdras, no capítulo 10, aponta um pecado muito grave dos israelitas, que foi a mistura. Ou seja, os homens tomaram mulheres estrangeiras e se casaram com elas. E Esdras teve um problema gigante em relação a isso para poder solucionar este pecado. Vemos, que apesar do culto ter sido restabelecido, os israelitas não estavam completamente convertidos ao Senhor em relação a todas as áreas. E nessa área do casamento foi um grande problema que Esdras teve que resolver. Então percebam que a vida espiritual não é um ponto só, não é simplesmente restaurar, restituir o culto ao Senhor. Junto com o culto ao Senhor tem todas as outras questões. Precisamos, quando nos entregamos ao Senhor, entrega completa, meus irmãos, entrega perfeita, entrega total ao Senhor. Não é simplesmente ir à igreja, não é simplesmente cultuar, mas sim entregar a nossa vida inteira ao Senhor e principalmente a direção das nossas vidas. Como nós já lemos agora há pouco, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que se entregou, que se morreu no meu lugar e se entregou por mim. Então, a entrega ao Senhor é uma entrega completa, não é uma entrega parcial, não é uma entrega simplesmente de uma parte de nós, é uma entrega completa. E os israelitas precisavam ainda, apesar de que o culto havia sido restituído, eles precisavam se libertar dessa questão de terem se casado com mulheres estrangeiras. Em frente, queridos irmãos, subtópico 2, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Aqui, meus irmãos, não há como separar o despertamento, a oração da palavra de Deus, porque a palavra de Deus também faz parte da vida espiritual. Como eu disse aos irmãos agora há pouco, o Espírito Santo, ele vivifica a palavra do Senhor nas nossas vidas, a palavra que é o nosso guia, a nossa bússola, o nosso manual de fé e prática, onde nós encontramos tudo o que precisamos fazer para ter uma vida vitoriosa diante de Deus. Então não dá para desvencilhar a Bíblia Sagrada da vida espiritual. Seguindo em frente, e esta forma de proceder, essa atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Realmente a Bíblia é muito clara, a dizer a respeito da necessidade da comunhão, da necessidade da santificação, da necessidade de nós nos amarmos uns aos outros. 1 João 1,7, na Almeida Revista e Corrigida, nos diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João está dizendo basicamente que se nós andamos na luz, nós temos que ter comunhão com os irmãos. E apenas assim é que os nossos pecados são perdoados. Meus amados irmãos, chegamos ao final desta lição. E como eu disse aos irmãos na aula passada, não há conclusão nessas lições, porque lá na lição de 93 não tinha conclusão, mas eu gostaria de comentar alguma coisa com os irmãos nesse sentido. Acredito que a lição tenha falado muito conosco, principalmente da necessidade de nós retornarmos a buscar ao Senhor como deveríamos, voltarmos a nos preocuparmos com as coisas de Deus e, se necessário for, voltarmos, meus irmãos, ao primeiro amor. Nós precisamos nos despertar no sentido de deixar as coisas que estão aqui nos atrapalhando, nos embaraçando, para podermos nos entregar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós lemos o que Paulo escreveu aos Romanos 13:11. Despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto. Não estou dizendo, meus amados irmãos, que você está em pecado, mas provavelmente muitos de nós estão nessa situação, está na igreja, está salvo, mas está ali, meio inerte, meio sonolento. Não, meus irmãos, estejamos alertas, estejamos despertados para as coisas de Deus, porque só assim nós seremos vencedores. Os irmãos, não se esqueçam, estamos no meio de uma batalha, estamos no meio de uma guerra espiritual e por isso precisamos olhar, precisamos vigiar, precisamos estar orando para que nesta batalha nós não sejamos derrotados. E quem está meio que no sono espiritual, está assim sonolento, é uma pessoa que pode se tornar uma presa muito fácil ao inimigo das nossas almas. Precisamos estar despertos, precisamos estar
atentos, precisamos estar assim realmente focados em obedecer ao Senhor, porque isso nos conduzirá à vitória. Que Deus nos dê da sua graça, meus irmãos, para estarmos de pé naquele dia. Muito obrigado, então, pela sua companhia até aqui, muito obrigado pela sua presença, pelo seu apoio, por cada comentário, por cada like, por cada dislike, por todas as pessoas, os irmãos que têm se inscrito no nosso canal. Louvamos a Deus pela vida de todos vocês. Se Deus quiser, na semana que vem estaremos de volta. Graça e paz.